Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero deixar uma palavra de Deus para vocês, para aqueles que estão precisando, aqueles que estão necessitando dessa palavra. Então, a gente vai começar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Por todos os dias, meu Pai, o Senhor está conosco. Que o Senhor venha abençoar nosso dia mais e mais. E que o Senhor venha estar presente em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então agora a gente vai para a palavra de Deus. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals. Meus irmãos, o que Deus falou no meu coração, essa palavra já faz muito tempo atrás. Eu acho que foi bem um mês atrás, 2 meses atrás, que eu fiz essa palavra, que Deus me enviou essa palavra. Porém, como eu disse, eu desanimei. E eu também não queria, eu não tive mais vontade de fazer o vídeo das multiplicação dos pães. E hoje nosso tema será Jesus alimenta a multidão. Eu já fiz esse vídeo para as crianças, então eu vou deixar aqui no link, na descrição. E vocês veem na descrição do vídeo, o vídeo para as crianças, amém? Quem tem criança em casa, quem é mãe, quem tem criança em casa, compartilha para essa criança um aprendizado muito bom que eu ensinei. Então, meus irmãos, Deus quer dizer para você que quando Deus dá, ninguém tira. E eu quero começar dizendo para você como Jesus alimentou aquela multidão. Vamos olhar somente para o físico. Se fosse pelo físico, se fosse pelo fazer assim do humano, se eu pegasse aqui uma folha e eu tivesse que dar para vários gafanhotos, se eu conseguir com uma folha distribuir assim bem pequenininha, eu ia conseguir, eu podia conseguir pelo menos umas 4 alimentar, mas não seria o suficiente. Amém, meus irmãos? Então a gente sabe que eu quero falar para você o que Jesus pode fazer na tua despensa. Ei, na tua despensa pode faltar, mas Deus diz na palavra dele que nunca irá faltar. Pode acabar tudo, mas às vezes pode sobrar pelo menos um pequeno lá no fundo do pote, pode ter um açúcar assim, mas vai servir porque não acaba. Porque você tem que entender que quando Deus faz, ele faz de um sobrenatural de Deus. Então eu quero dizer para você, minha irmã, que Deus é Deus e que também ele primeiro ele quer que você coma ele. Como você quer comer o alimento que você come todo dia e você não quer comer o alimento de Deus. Alimento de Deus, palavra de Deus. Como você quer manter tudo se você não faz o que Deus manda? Se você não obedece o que Deus fala para obedecer. Então, primeiramente, você tem que começar obedecendo o Pai. Com meu Pai. Quem é que eu estou dizendo? Estou dizendo, alimenta-se da palavra. Alimenta-se do que Ele tem. Do que Ele tem para te dar. O que Ele tem para te dar? Ele quer conversar com você. Ele quer falar com você. Tudo isso através de uma oração. Através da Bíblia. Então, vamos nos concentrar no que estamos vendo. Entenda que é como se fosse assim. A gente tem um pão. E desse pão, quando a gente come, pode sair o queijo. Vocês entenderam? Pode ter um pão.
e aí vai descer o queijo. Você vai comer e vai vir o queijo por baixo. Sabe por quê? Quando você come a palavra de Deus, quando você acaba de comer a palavra de Deus, vem diretamente para a tua boca a comida, o pão, o alimento de cada dia, amém? Então primeiro coma dele, que ele vai te dar. Entenda que Deus ainda é Deus em Israel e ele vai alimentar. Você vê na palavra dele que ele faz. Muita gente já passou fome, mas aqueles que são verdadeiramente fiéis a ele vai fazer a comida aparecer, o alimento aparecer. Ora por isso, ora que Deus quer mostrar. Que Deus quer testemunhar através da tua vida para mostrar para cada pessoa que Deus ainda era Deus em Israel e que Deus ainda estava lá. Deus não morreu, Deus ainda está vivo, Deus não está morto, Ele está vivo. Então a tua despensa pode ficar vazia, mas a palavra dele não pode ficar vazia. Glória a Deus. Vamos ler aqui a viúva de Sarepta. É uma história que é um pouco, vamos dizer, trágica, atribulada. É uma tristeza que a gente vê nessa viúva. Então a gente vai ler aqui 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16, amém? Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. É assim que Deus vai fazer. Ele vai chegar na porta da tua casa e ele quer ver se você vai servir ele, o que tu vai fazer. Porque Deus, ele testa para saber se tu tá firme na fé. Então, vamos continuar aqui a leitura. Porém, ela respondeu: juro pelo Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Olha a situação daquela mulher. Olha, ela só tinha isso. Às vezes a gente acha que só porque não tem café, porque não tem açúcar, não tem leite, já acabou tudo. Não, você já olhou para a situação dessa mulher? Bom, olha o que aconteceu, não tinha quase nada. Não tinha quase nada. E ele pediu água e pão. Você entende isso? Você está numa situação, uma crise no teu alimento e a pessoa quer uma coisa de você e você se sente: eu só tenho isso. Imagine, você quer servir um profeta de Deus assim. Mas vamos continuar a leitura. Estou aqui catando 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem, e traga o pão para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor Deus de Israel diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como que Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Glória a Deus.
Amém. Deus é maravilhoso, amém? Então entenda, olha a situação daquela viúva. É igual a história de outra viúva, que ela deu mais do que os ricos, porque deu o que sobrava. Ela só deu 2 moedinhas. Quem lembra dessa história daquela viúva que só deu 2 moedinhas, mas Deus se agradou mais do coração dela? É como se fosse essa história. E é uma outra viúva. Então, meus irmãos, entenda. Muitas vezes eu percebi na Bíblia que a maioria das viúvas são as que fazem a vontade de Deus. Então, meus irmãos, acorde, levanta e anda, ergue para frente. Deus ainda é Deus, amém? Glória a Deus. Então, vou ver aqui uma outra passagem que está em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 35 ao 42. Vamos ler aqui em Marcos capítulo 6, versículo 35 ao 42, que diz assim: De tardinha os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Era deserto. Já estava tarde e eles queriam já ir para suas casas, já queriam para os seus lugares. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e compre alguma coisa para comer. Olha só. Primeiro, a multidão estava com fome, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eles não tinham como comprar. E os discípulos, eles simplesmente só pensou neles. Você entende isso? Eu acho que muitos por aí, na igreja, fora da igreja, iriam fazer a mesma coisa. Mas Jesus fez diferente. Jesus fez a diferença. Porque ele sabia que lá ia fazer um milagre naquele lugar. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos comida a eles. Olha o que Jesus vai dizer. Deem comida a eles vocês mesmos. Ele disse para eles comerem e para eles procurarem comida para eles. Não, ele disse: deem comida, deem para eles. A gente vê quase a mesma situação do que a de Elias e a viúva. Então, continuando a leitura, os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Já pensou? Quanto dinheiro você iria gastar com uma multidão? A palavra já diz, uma multidão. Era muita gente. Às vezes a gente não consegue alimentar nem 3 pessoas. Nem comprar. Às vezes a gente não tem nem dinheiro, às vezes, né? Para comprar sorvete para 3 pessoas. Está amarrado em nome de Jesus, vai ter prosperidade. Então, imagine alimentar uma multidão. Quem consegue? Quem consegue? Então a gente vê que os discípulos iriam orar como qualquer um de nós. Porque qualquer um de nós iria olhar com esse olhar. Iria olhar de uma maneira que é impossível isso acontecer. Então, continuando a leitura, Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100, de 50. Olha só, 150. Era mais de 100 pessoas naquele lugar. Aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo, e também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Glória a Deus, aleluia.
Então, Deus é lindo e maravilhoso. Deus faz, Jesus faz o impossível acontecer. Você crê que Deus pode fazer isso na tua vida? Então pega essa palavra, toma posse, porque Deus vai dar prosperidade. Deus vai dar alimento para tua casa, para tua família. Amém? Glória a Deus. Então, podem duvidar, mas Jesus fez acontecer. Na tua casa pode duvidar quem for, mas se tu creu, pode acontecer. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado e querido, Pai, vem sobre nós hoje nesse dia maravilhoso. Pai, seja presente conosco todos os dias, Pai. Pai, mostra que Tu é Deus e que Tu pode fazer o alimento multiplicar, que Tu pode fazer tudo multiplicar na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Compartilhe esse vídeo. Tem alguém necessitado aí na tua igreja, na tua casa? Fala para ela que ainda tem esperança, amém? Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like, amém? Esse seu like parece que é simples, mas isso ajuda a trazer motivação para o meu canal, amém? E se inscreva no canal. Quanto mais for avançando, mais unção de Deus, amém? Graças a Deus.